eu nunca quis dar aula, eu sempre quis dar show, sabe? Tanto é que eu sempre dei aula em pré-vestibulares. Eu até tentei, durante uma época, dar aula em escola, eu desenvolvi gastrite. E não pelos alunos em si, pela quantidade de regras pedagógicas que eu tinha de seguir. Para começar, que eu não sigo livro, nunca segui livro. Eu sempre segui minha cabeça. Obviamente, eu tenho uma ordem na minha cabeça do que eu preciso ensinar e tal, mas eu nunca gostei de seguir nada, porque cada aula para mim tinha de ser diferente da outra, né? Enfim. Aí, quando eu fui ver, eu já tinha ali 10 turmas e uma lista de espera de 2 anos. Isso no prazo de uns 2 anos. Eu já estava assim. Caramba. E aí eu olhei pra mim e falei, cara, o que eu vou fazer da vida, né? Porque eu tava ganhando muito bem pro padrão de uma professora. Eu falei, olha, uma mulher normal pensaria agora em se casar, em ter filho. Eu não queria nenhuma coisa, muito menos a outra coisa. Eu falei, já sei, vou ficar famosa. Fácil, que decisão fácil. Super. E aí eu falei, tá, mas como que eu fico famosa? Como que eu levo meu conhecimento para outras pessoas? Eu tinha como referência o Pasquale, né? Professor Pasquale. Maravilhoso e tal, só que o Pasquale é muito sério, né? Eu falei, gente, mas não tem essa seriedade. Mas eu sei que eu posso levar conhecimento para muita gente. Eu falei, já sei, vou criar uma personagem. O Instagram tava mais ou menos no início. Vou criar uma personagem e vou usar o Instagram para chegar à TV, porque eu tinha aquele sonho do show da Xuxa. Eu vi a Xuxa descer daquela nave Xuxa, se despedindo da Terra. Eu sempre achei a TV uma coisa maravilhosa. Aí eu falei, já sei o que eu vou fazer. Então eu vou entrar na internet para chegar à TV. Isso a gente tá falando de 2014. Tá. E aí em 2015 eu contratei um cara que fazia vídeos, e na época o Instagram tinha 15 segundos no feed, era a época de Snapchat. Sei, a concorrência com o Snapchat. Eu já havia bombado até no Snapchat e tal. Esse negócio de Cíntia Chagas Beijo que eu falo no fim, por causa de um Snap meu que viralizou, blá, blá, blá. E aí, eu contratei um cara, falei... E eu pensei assim, gente, uma pessoa que tem sucesso, o que é o balizador do sucesso dela? O que mostra que ela fez sucesso? Na época, me veio à cabeça uma pessoa primeiro, o Jô Soares. Cara, eu tenho que ir ao Jô Soares, pensei comigo. Eu falei, tá, mas não dá pra ter mais um pra flexibilizar esse sonho? Eu falei, já sei, Danilo Gentili. Claro, uma pessoa de sucesso, ou vai ao Jô Soares, ou vai ao Danilo Gentili. Não, eu quero o Danilo, que eu acho o Danilo muito simpático. Tá, e cismei que eu ia ao Danilo. Aí virei pro cara e falei assim, Rafael, Rafael, é o seguinte, eu preciso de 2 vídeos por semana, nós vamos postar. Eu tinha 1.500 seguidores, 2.000. Nós vamos postar às segundas e às quintas, de uma personagem que eu inventei, porque eu vou ao Danilo Gentili neste ano. Aí ele, que legal, você já conversou com a equipe e tal, com a produção? Eu falei, não. Mas como assim, Cíntia? Você tá achando o quê? Eu falei, gente, já conversei com Deus. Já tá certo comigo. Deus já tá aqui, ó, tudo certo. Viajei, fui pra Las Vegas, comprei um Louboutin, aquele sapato da sola vermelha, $1.027. E falei que era o Louboutin de conhecer o Danilo Gentili. Olha que louca. Não usei o sapato. Peguei esse Louboutin, coloquei lá no meu criado mudo, do lado terço, e comecei a rezar olhando pro Louboutin. Eu te juro, por tudo que é demais sagrado. Gente, tem um fofão ali, que susto. Ai, que medo do fofão. Abriu esse fofão, tem uma adaga dentro. Ai, que medo. Mas enfim. E aí, louca. E aí, coloquei o Louboutin lá, $1.027. Olhava para aquilo e falava, mas agora eu vou, Danilo. Né? Agora eu vou. Enfim, e aí você se lembra da Ruth e da Raquel? Claro, claro. Eu falei, olha, eu não tenho condições de pagar uma pessoa para contracenar comigo, então eu vou fazer os 2 personagens. Então, de um lado, eu era uma menina, uma adolescente de chuquinha que corrigia todo mundo. Tipo aquela da Heloísa Périssé. Sei. Aquela personagem dela, aquela adolescente. Chatinha, corrigindo todo mundo. E do outro lado, eu era a mãe, eu era o instrutor de autoescola, eu era o menino... com quem ela estava ficando e tal. E aí eu pegava, por exemplo, a mãe, o nome dela era Duda. Duda, eu quero 200 gramas... Aí, ó, seu pai, o ouvido dele vai até doer. Eu quero 200 gramas de mussarela. Aí a Duda respondia, ai, mãe, velho, não te aguento, cara, 200 gramas, mãe, nem, cara, eu não aguento mais morar nessa casa, odeio minha vida, sabe?
Mas quando você vai no supermercado e pede 200 gramas, né, o pessoal não fica te olhando assim? Fica. Acho estranho, né? E é interessante que eu chego e falo, quero, por favor, 200 gramas, sei lá, de presunto. Aí a pessoa me ouve falar 200 e repete, ah, tá, 200? Eu falo, não adiantou nada falar certo. Não é assim? É assim mesmo. Fica todo mundo olhando. Mas o senhor que é professor, o senhor fala 200. Mesma coisa quando você escreve ou usa um verbo fazer tempo, existir. Sim, verbo faz anos. Olha, faz 2 anos que eu não venho aqui, né? E todo mundo fala fazem, sendo que o correto é faz. Já me corrigiram. Sim. Né? E mussarela escrito? Havia 20 alunos na sala. Haviam, né, professor? Exato, o povo corrige, achando que a gente não fez a concordância. Gente, o verbo haver, no sentido de existir, não vai para o plural, né? A gente tem que falar 10 vezes. Uma coisa que sempre me preocupou foi o seguinte, quando você faz uma construção com conviver. Eu convivi 20 anos... Eu convivi com. As pessoas falam, convivi junto, né? O pleonasmo. No conviver já está o com, mas todo mundo usa, convivi com ele, convivi... Mas é a nossa língua, né? É complicado. Exata, olha, seu pai foi ali a raiz da palavra. Exatamente. Exatamente. Ele da época que tinha que estudar o latim, né? Eu entrei e saí do latim 3 vezes. Eu não consegui levar pra frente. E ó, o seu Gilberto agora deu corda lá. 1956, não precisa falar que você não tinha nascido. É claro. Mas eu já amava o Elvis, lá onde eu tava. Entrei para a primeira série com 10 anos para completar 11. Eu tinha 11 disciplinas no primeiro dia. Inclusive inglês, francês, espanhol, português e daí para fora. Tá vendo? É complicado. Aí chega uma professora de português que nem eu, vai competir com seu pai, o que ocorre com ela? Ela chora. Porque eu não tive nada disso aí não, gente. Não tive. E hoje ainda o pessoal reclama de estudar muito hoje, né? Exatamente, o povo reclama muito. Eu tenho dito ultimamente que eu participei e naquela época era assim, a gente tinha um ensino formativo. Hoje, toda escola, tudo assim, tem um ensino informativo. Até porque a gente não tem tempo mais. Você imagina que na minha época, a aula de geografia, você era obrigado a decorar afluentes do Rio Amazonas, Javari, Juruá, Tefé, Purus, Tocantins e Araguaia. Só que tem uma coisa, você nunca mais esquece. Eu sou a favor, gente. Você falou agora mesmo das preposições, ante, até, após, com, contra, consoante, conforme, de, desde, e. Nunca mais você esquece as conjunções e tal. A minha avó, que tinha um ensino primário apenas, ela tinha um português maravilhoso. Porque, né, ela não teve condições na época de estudar e levou adiante aí a coisa sozinha também. O latim até hoje eu declino as 5 declinações com essas terminações até hoje. Nunca mais quis. Olha, latim era difícil, acho isso lindíssimo. Mas também a gente tinha aula sábado, era normal. Hoje o povo tá com muita moleza, né? Muita moleza. Muita moleza. A aula no ginásio começava dia 1º de março e terminava dia 20 de dezembro. Era direto. Aula ao sábado e era puxado. Eu sou a favor, vamos voltar com essas aulas aos sábados, vamos botar esse povo pra estudar direito, né não? Desculpa, mais uma só. Meu Deus, seu Gilberto. O que você acha quando uma infeliz para mim juntou o primário com o ginásio? Você não pegou essa fase? 1971. Não, nasceu em 82. Naquela época, o grupo escolar... Fala mais perto do microfone. Até a 4ª série primária. E depois você prestava um exame de admissão ao ginásio para ir cursar o ginásio em outro prédio separado. Hoje você vê uma criança de 6 anos e meio convivendo com uma de 14, 15, no mesmo ambiente, no mesmo... Não, e outra, o brasileiro não tem muita motivação para as coisas. Só que naquela época, você fazia 4 anos do primário e recebia um diploma, tinha uma festinha. Isso, entendi o ponto. Entendi o ponto. Havia uma liturgia, né? Na passagem de uma fase para outra. Eu não sei como está hoje. A criança já fala, tem 8 anos na frente, né, da primeira... Não, agora são 9, se não me engano. Eu acho que eles adicionaram um, que antes a gente falava primeira série, segunda série, terceira, quarta, depois quinta, sexta, sétima, oitava. Isso. Só que agora colocaram ano. 9º ano, 8º ano, 7º ano, 6º ano, 5º ano.
Mas enfim, aí... Onde que eu tava? Esqueci. Eu não sei onde a gente tava. Ajuda a gente. Eu tava contando alguma coisa do Danilo. Ah, tá. Ah, do Danilo. Aí você colocou na... Aí... Rezando pro... eu criei a personagem igual Ruth Raquel. 30 segundos, 15 segundos, na verdade. O feed do Instagram tinha 15 segundos. Criei essa personagem. E comecei a postar 2 vídeos por semana, mais os posts com dicas de português e tal. Fui extremamente criticada, me chamaram de palhaça, de ridícula, de não sei o quê. Ao mesmo tempo, eu dava aula na balada. Como assim, aula na balada? A aula na balada era o seguinte, eu tinha 10 turmas, né, conforme eu falei. E fazer aula de revisão é um porre, é um saco. Nenhum professor gosta, é muito cansativo. E pense bem, eu dava aula para meninos que iam tentar medicina nos vestibulares mais complicados do país. Então, cada aula de revisão, cada aula para mim era um suplício, perto do Enem, das faculdades de medicina e tal. E aí eu falei, gente, chega, eu vou fazer uma aula só. Aí eu pensei, mas onde que eu vou enfiar esse povo? Não sei onde que eu vou enfiar esse povo. Aí primeiro eu fui para um hotel e me deu sono, porque eu sou muito agitada. Eu falei, eu não vou conseguir dar aula aqui, Deus me livre e tal, não, parece um cemitério isso aqui. Aí eu estava almoçando com um amigo meu, que na época ele era um dos sócios ali do Café de la Musique em BH. Aí eu contando isso pra ele, ele falou, faz aula aqui. Eu falei, aqui? Ele mas ninguém nem vai perceber que é balada, pode fazer aqui, eu deixo. Eu falei, não, é pra perceber, vai ter balada. Vai ter balada. Como assim, Cíntia? Eu falei, acabei de ter uma ideia. Vamos fazer aqui, vamos fazer num sábado de manhã. Só que tem uma coisa, se você fornecer álcool para os alunos e a imprensa vier atrás de mim e acontecer qualquer coisa, a culpa é sua. Eu não tô permitindo álcool. Eu não estou permitindo. Tá. Aí contratamos hostess, DJ, não sei o quê. Contratamos, na verdade, eu que nem secretária tinha na época e fazia tudo sozinha. Mandei fazer um quadro enorme, um quadro branco, né, no qual eu precisaria, do qual eu precisaria para escrever e tal. E criei o ambiente de balada. Então o menino chegava, recebia pulseirinha pela hostess, era encaminhado assim para cadeiras que eu aluguei, ele se sentava nas carteiras, recebia um material e tal. Aí, enfim, era lindo. Aí eu entrava achando que eu era a Beyoncé, sabe? No meio de fumaça e tal, entrava louca. Depois eu achava que eu era o Jô Soares, fechava a mão assim pra parar a música. Pra parar a música e pá, começava a aula. E como eu sempre fui muito criticada na minha cidade, Belo Horizonte, né, uma cidade pequena, comparada a São Paulo, eu era muito criticada. Então, o que eu fiz? Todas essas aulas, em todas elas, eu enchia os alunos de conteúdo. Eles saíam de lá com 8 páginas escritas. Então, eu dava aula. E, no fim, eu comecei a fazer... Porque o evento era beneficente também. Por quê? Porque eu não nasci ontem. Eu sabia que para a imprensa cobrir, e eu queria que a imprensa cobrisse, eu não poderia cobrar. Né? A imprensa gosta de cobrar o que é beneficente e não beneficiente, viu, gente? O que é beneficente. E aí, então, para que ninguém também falasse mal de mim, eu não cobrei de ninguém, porque eu deixava que alunos de fora fossem. E eles tinham de levar donativos. E, enfim, aí com isso eu fui atraindo os olhares das pessoas e quando foi ver, eu já era patrocinado pela Café Três Corações, pela Forno de Minas, Red Bull, Trackfield, várias empresas davam alguma coisa pro evento. Aí quando eu fui ver, eu não gastava mais nenhum real com ele. Comecei pagando. Mas enfim, o que houve? Cadê o Danilo nessa história? Eu continuei... Mas tinha balada depois da aula ou não? Olha, eu até eu fiz uma vez na Woods e contratei uma banda, né? Uma banda sertaneja e tal, e achando que os meninos ficariam lá. Nada, menino de medicina é muito neurótico. Terminou a aula, foram embora? Ficaram 10 minutos só pra me agradar e foram embora. Né, é véspera de vestibular. É verdade. É a vida deles, né? Enfim, aí eu já fazia esses aulões há mais tempo. E continuei fazendo os vídeos pro Instagram, paralelamente, e dando as minhas aulas. E todo dia rezando pra Deus e conversando com o Danilo. Danilo, talvez ele ouça isso aqui, talvez ele saiba. Eu já contei essa história 10 vezes, talvez ele já saiba, eu nem sei que ele sabe. Mas enfim, eu começava a conversar com o Danilo. Como se tivesse uma entrevista? Tipo, eu tomando banho ficava assim... Oi, tudo bem? Não sei o quê. Que prazer estar aqui. Que legal. Nossa. Ai, Danilo, eu te acho tão engraçado. Eu ficava... Eu juro
fazia isso no banho. Eu conversava com o Danilo no banho, eu conversava com o Danilo na hora que eu acordava. Eu agradecia a Deus antecipadamente. Já por ter ido. Sabe esse negócio desse livro Segredo? Sei. Né, não foi, eu já li, mas eu li depois. Não, eu vi o filme, minto. Eu vi o filme depois, mas não era isso. Eu sempre acreditei na força da palavra e do pensamento e tal, então eu ficava o dia inteiro conversando com ele.